Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, podcast urgente, jogo 7 urgente. Eu, na verdade, não tenho muito o que falar nesse começo de podcast. Só passar a bola pro meu amigo Lucas Nepomuceno. Ainda amigo, né? Ainda amigo. O Suns foi eliminado e de uma maneira contundente por Luka Contundente a Doncic. palavra, Guilherme? Porra, acho que é a palavra mais sutil. É madrugada sem lei já, né? Então pode soltar Madrugada sem palavrões. lei, velho. Palavrões estão liberados. Aquele tom de voz grave, né? De que coisas sérias aconteceram. Eu passo a palavra. As pessoas querem ouvir. Não sou eu. Hoje eu só passo a palavra, que hoje eu não sou quem as pessoas querem ouvir. Antes de dar o meu olá aqui, Guilherme, eu quero falar diretamente com você, amigo ou amiga que torce pro Phoenix Suns, né? A gente sonhou junto. E vou te dizer uma coisa, essa não é uma das temporadas mais dolorosas da nossa vida, né? Na verdade, essa surra do jogo do dobro do jogo 7 é uma das melhores temporadas do Phoenix Suns, né? Então não é hora de baixar a cabeça, não é hora de desistir, é hora de pensar, poxa vida, tem muito mais pela frente, né? Isso é o bom, o que o amanhã nos guarda, né? Mas é isso. Você escolheu o Phoenix Suns, ninguém mandou você escolher o Phoenix Suns. Provavelmente ninguém mesmo, né? Porque não tem muita essa tradição de pai para filho, viu, Guilherme? No basquete é internacional, né? Você escolhe torcer para time de fora quem quer. Então a decisão foi sua, tá aí, tem muito time legal para você torcer, inclusive esse que nos eliminou, né? Os caras têm a chance de pegar um jogador como o Luka Doncic, olha o que eles fazem, né? Pegam, diferente de outras franquias aí que usam outro modus operandi, né, Guilherme? Então hoje, dia 15 de maio ainda, de 2022, Suns encerra uma das suas melhores temporadas de uma das maneiras mais vexatórias possíveis, de uma das maneiras mais anticlímax. O jogo 7, muitas vezes, é o jogo mais doido da série, é o jogo mais sem sentido. Dessa vez foi, mais uma vez, o jogo mais sem sentido, mas é muito triste que acabe assim, né? Uma temporada de um time que fez 8 vitórias a mais do que qualquer outro time na temporada regular. É uma temporada do time que bateu o recorde de vitórias da franquia, de uma franquia que vence muito jogo de temporada regular, né? São muitas vezes que o Phoenix Suns já venceu sua divisão, sua conferência. Não, conferência não. Conferência em temporada regular, né? Ficou à frente, né? Com melhor campanha. Dessa vez com a melhor campanha da NBA disparada. E acaba de uma maneira que te mostra por que vai estar sempre na merda, né? Porque foram os próprios erros do Phoenix Suns. Eu não estou falando dos erros aqui da noite de hoje, né? Que foram muitos. Mas os erros de formação da franquia, né? Erros fundamentais que fazem com que o Phoenix Suns perca talento como o Luka Doncic. Aliás, vou refrasear aqui, né? Que perca a chance de 1 em 1 milhão de ter um jogador do talento de Luka Doncic, porque não vai perder outro talento como Luka Doncic, porque não vai aparecer. E optar por um jogador que o Suns, vamos lembrar aqui, decidiu não dar o contrato máximo para ele na off-season passada, ou seja, rapidinho já sabe que ele não é um jogador de salário máximo, né? A não ser que seja obrigado, alguém dê o match e tal. Alguém te obriga a dar o match. Então, são erros fundamentais, né, Guilherme? Erros primários, erros básicos. Qualquer pessoa que acompanhou o basquete de Luka Doncic antes de entrar na NBA sabia que ele era um talento muito acima da sua idade, um talento muito acima do que as pessoas estão acostumadas a ver, um talento muito acima do que é normal, né? Você dominar a Euroliga com 17 anos não acontece, simplesmente não acontece, né? E não é porque eliminou o Phoenix Suns agora que a gente está dizendo isso, né? A gente tem uma série sobre Luka Doncic aqui no Café Belgrado, então não era surpresa. Não era surpresa que esse erro viesse nos atormentar, que esse erro viesse nos fazer botar para refletir tão literalmente. Virão outras vezes. O Suns tinha 13 vitórias seguidas, Guilherme, contra o Dallas, a partir do jogo 2, né, dessa série. Tinha vencido 11 seguidas em temporada regular e mais 2 nos playoffs. E agora um 4-1, porque o cara quebrou o código, né? Luka Doncic, Jason Kidd, um elenco médio do Dallas Mavericks, mas liderado por duas mentes brilhantes do basquete, uma delas em quadra, uma delas fora. Foram capazes, aliás, mais de uma fora, né? O staff do Dallas, eu não conheço todos aqui, mas certamente tem muita gente que pensa muito bem o basquete ali, porque
conseguiram destruir o melhor time da temporada, né? E não é destruir assim, jogaram bem e tal. Não, eles destruíram, o Suns teve que se reconstruir umas 3, 4 vezes durante a série, né? O Dallas foi uma equipe que sabia o que fazer o tempo todo, que sabia o que queria, sabia para onde queria chegar, e o Suns estava reagindo, sendo que o Suns entrava como favorito e com todos os predicados de um campeão, né? Então agora é isso, Guilherme. Falei com meus amigos torcedores do Phoenix Suns, que sofrem juntos e vão continuar sofrendo juntos por muito tempo aí. Uma pena que a carreata, né, que estava se dirigindo lá, já dê meia volta e tenha que voltar para o Nordeste, né? Voltar lá para... Foi de Natal que saiu, Guilherme? Acho que foi de Natal, né? Eu acho que foi no interior, viu? Interior do Rio Grande do Norte. Interior do Rio Grande do Norte, é isso. Mas vamos se encontrar primeiro em Natal e depois cada um vai para sua casa. É uma pena que tem que voltar logo. Mas agora sim, Guilherme. Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Sejam bem-vindos, né? Podcast aí um pouco diferente. Um tom meio sombrio. Um tom amargurado de quem já não tem mais alegrias na vida. Mas ainda assim um podcast do Café Belgrado, né? Então estamos juntos, estamos aqui mais uma vez para falar desse esporte que é o melhor do mundo. Tem muita gente que está sentindo que esse é o esporte melhor do mundo hoje, né? Alguns não, mas um salve aí, né? Muita gente apostava que a temporada ia terminar em jogo 7 para Suns e Milwaukee, mas não dessa maneira, né, Guilherme? Não, dessa maneira. Nós estamos gravando esse podcast ao vivo na Tabum. Então, se você não tem o Tabum App, você não acompanhou ao vivo, mas quem está aqui na live, né? Bastante gente. Um salve aí para todo mundo que está aqui. Esse é um áudio de live, né? Então vocês estão notando que tem algumas diferenças e também é um podcast de Madrugada Sem Lei, numa noite excepcional, né? Então já fiquem aí todos os disclaimers. Primeiro ponto, né, Lucas? Fiquei um pouco preocupado com a existência desse podcast, porque a partir do terceiro período você parou de me responder. Na verdade, não nem parou de me responder, né? Não ficou nem azulzinho mais, né? A mensagem. Então, sinal que você desligou, né? E aí eu fiquei pensando assim, será que eu faço um monólogo? Porque as pessoas alguma coisa, né? Será que eu faço um podcast e só falo? Assim, vou lá e falo alguma coisa? Tá, e eu tava pensando no que eu ia dizer, né? Porque ao mesmo tempo eu teria que me comunicar com a massa do Suns, que certamente nos ouve e vai continuar nos ouvindo. Porque temos aqui um autêntico representante, né? Por isso que esse clima começou meio sombrio. Quem tá chegando agora vai ficar confuso, né? Porque a gente é super defensor do Luka Doncic. E verdade seja dita, o Lucas, meu amigo de podcast, nunca caiu na besteira de achar que não, o Ayton foi uma boa escolha, fomos pro final. Não, o Trae Young tá no mesmo nível, porque já levou o Hawks para uma final de conferência, então foi uma troca equilibrada. Não, Nepopop do minuto 1 queria Luka Doncic, e do minuto 1 em que não teve Luka Doncic, reclamou disso, e reclamou várias e várias ocasiões, pública e privadamente. Então não é ele quem... toda a dor que ele sentiu hoje, ele não teve culpa, né? Em nenhum momento ele... A culpa não é minha, né, Guilherme? A culpa Botei não... no Doncic. Botei no Doncic. Quem acompanha o Café Belgrado há muito tempo sabe, né, que é um protegido nosso, então hoje é uma noite muito especial para o Café Belgrado, mas tem esse sabor amargo aí pelo meu amigo Lucas, e se o Lucas está triste eu não consigo ficar feliz 100%, embora eu esteja 99% muito feliz, assim. Aproveito então que tem muita gente que é fã do Luka acompanhando a gente para convidar a apoiar o Café Belgrado, porque nós temos uma série sobre o Luka Doncic. Assim, geralmente a gente faz esse convite lá por meio do podcast, mas assim, cara, esse cara que vocês viram hoje fazendo um capítulo relevante da sua história na sua carreira, e o mais importante capítulo na sua história na NBA, esse cara tem uma série no Café Belgrado sobre ele, já tem 7 episódios, a gente vai atualizando na medida que ele vai fazendo coisas mágicas, né? Esse certamente vai estar ao longo dos tempos. O convite é o seguinte, orelo.cc/Café Belgrado, Orelo é o aplicativo onde tem nosso plano de apoio, fica o convite aí, estamos precisando de apoio sim, viu? Se você gosta da gente, apoia o Café Belgrado. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. E assim, acho que não tem como ir para outro caminho que não pontuar a grandeza disso na vida, né, do Luka Doncic. Eu estava lendo um artigo do Tim Cato, que é o repórter do Athletic, lá do Dallas, antes do jogo 7, ele falava assim, cara, o Luka já esteve nessa situação milhares de vezes. Milhares não é o termo que ele usa. Evidentemente não são milhares, mas já esteve nessa situação muitas vezes. Ele esteve nessa situação muitas vezes porque por uma
para um menino de 16 anos estrear no Real Madrid, seja um jogo de temporada regular, é uma final, é um jogo 7. Bota um moleque de 16 anos jogando adulto, é um jogo 7 para ele. Naquela mesma temporada, ele joga playoff pelo Real Madrid, jogo de eliminação pelo Real Madrid, com 16 anos. Ele joga final do Intercontinental, inclusive aqui no Brasil. Foi campeão, embora tenha perdido um jogo, com 16 anos. Jogou final. Aos 17, ele lidera a sua seleção ao maior título nacional da sua história, que é um campeonato do Eurobasket, que é a Copa da Europa de basquete, de seleções. Ele não é o principal jogador do time, que era o Dragic na ocasião, mas ele tá nas finais, ele tá no quinteto ideal, ele joga a final, joga bem até onde jogou, mas machucou, não termina o jogo. Mas o cara já esteve numa situação desse tamanho, vamos dizer assim. O Dinqueiro até esquece, né? Mas o Luka jogou Final Four de Euroliga e um deles ele foi muito mal, refletiu pro Bogdan Bogdanovic, inclusive foi o grande Algoz. É porque foi o grande o que ouviu, né? Infelizmente ele não apoia o Café Belgrado, né? É isso. Foi o Final Four não foi de Belgrado, foi o de ficar devendo. Enfim. Mais além ainda, ele jogou Olimpíada. Para alguém que tem 18 anos e é um líder da sua seleção, ali já tinha 20, né? Jogar a Olimpíada é o maior palco possível. Ele jogou uma semifinal de Olimpíada e depois jogou uma medalha de bronze de Olimpíada. Ou seja, e falhou nas duas, né? Perdeu os 2 jogos, a derrota para a França foi na última bola. Então, o Luka teve nessa situação incontáveis vezes e 2 já na NBA. As 2 anteriores ele havia perdido. Apenas um adendo, né? Fora as de molecote, de 16 anos, o resto tudo como protagonista, né? Como o cara responsável. É isso. E teve a Final Four da Liga que ele perdeu, e depois teve que ele ganhou, foi MVP, inclusive. Liga CB, dias antes, na verdade, na véspera do draft dele, ele jogou a final de ACB, foi campeão, e MVP também, com 17 para 18 anos. O Euroliga, Eurocup como protagonista, etc. Então, assim, e na NBA ele teve em 2 ocasiões como super protagonista, nas 2 esbarrou num timaço que era o Clippers, em que ficou evidente que faltava. Mas nas 2 ocasiões a coisa foi longe, né? As 2 ocasiões teve jogo de eliminação grande. No último jogo 7, inclusive, o Luka meteu 45 pontos. Então, tô dizendo isso tudo para dizer assim, cara, ele tava muito seguro em quadra. E, velho, o que ele faz no começo do jogo é de uma força. Porque o que todo mundo fala, né? De jogo 7, né? Cara, o jogo 7 é tenso. O jogo 7 os times erram muito. O jogo 7. Cara, o Luka começa com 8-0, 8 pontos dele. Seguidos, assim. Pá. Bola meio mágica. Cara, isso tem uma força evidente que. Literalmente o Mavis começa a ganhar ali, porque são os primeiros pontos do jogo, então evidentemente ele começa a ganhar ali. Mas o recado que ele dá, começando dominando esse jogo, fora de casa, uma plateia hostil. Não é uma plateia normal de jogo de NBA. É uma plateia de playoff e jogo 7 de NBA. Não é aquela plateia que vai lá bater palma. É um jogo duro. Passa por cima, como se não houvesse nada. Primeiro corner que ele mata, do 5-0, ele já mete um trash talk com alguém do courtside. Tem. E foi na cara do Aiton esse, né? E, velho, foi uma atuação de Luka Magic, não só de Luka Magic, acho que teve um Dinwiddie Magic aí que acabou com qualquer possibilidade do Suns voltar pro jogo. Mas hoje, mais do que nunca, é o dia de olhar para o que esse cara fez e dizer, mais uma das vezes, né, que o Café Belgrado diz incontáveis vezes, nós estamos diante de uma coisa que é muito rara, é muito única, é muito mágica, é muito fantástica, é fora do padrão, assim. E o Lucas sabe, né, o Stephen Curry é um grande ídolo para mim, um dos motivos que eu amo basquete. E uma final Luka contra Curry de conferência, assim, cara, eu não achei que ia chegar esse dia. Achei que não ia rolar. Achei que o Dallas não estava pronto ainda para chegar na final de conferência contra o Curry, enquanto o Curry ainda tinha lenha para queimar, vamos dizer assim. É uma coisa meio mágica, é sobrenatural, foi um jogo que não existe, né, o que aconteceu.
É um jogo que a gente pode passar a noite aqui tentando explicar o que o Suns fez de errado e por que o Dallas travou tanto o ataque do Suns. E a real é que não teve jogo, né? O Suns não jogou. O Suns não jogou. Cara, eu nutri ao longo da série profundo rancor e desprezo pelo Booker, né? E hoje eu tive o pior sentimento que a pessoa pode ter por outro, que foi dó. Eu olhei pra ele e fiquei com dó. Eu tava desprezando com muito medo dele, né? Porque ele tava matando. O jogo 6, o jogo 5 foi dele. Ele destruiu, cara. Foi um negócio assim dominante. Eu fiquei com dó dele hoje. Ele não conseguiu jogar. Ele fez a primeira cesta dele com 8 minutos do terceiro quarto, uma coisa assim. O intervalo, Lucas, tava 27 pro Luca, 27 pro Suns. Teve um E o momento que o Suns não Luca. merecia esse empate, hein? Teve um momento do terceiro período que o Luca mata uma bola de 3 que fica 30-27. 30-29, eu acho que fica. Não existe. Não existe o que aconteceu. Tem a história do jogo, que eu acho que é uma história exótica, e a gente pode passar por ela. Queria até que você me explicasse um pouco, assim, o nível de doideira que foi esse jogo, pensando no que foi a temporada do Suns, né? O Suns que tinha resposta para tudo, que era um time que encaixava, era um time que não erravam, ou se erravam, jogavam num volume tão bom que sempre matavam bola. Era um time que se apoiava muito numa dupla de ball handlers que era muito difícil de ser defendida. E, cara, o Dallas teve antídoto para tudo, né? Ao longo de toda a série. Quando eu começo esse meu rancor pelo Phoenix, com o Devin Booker, naquela entrevista que ele dá uma risadinha lá, quando perguntam se eles atacaram o Luka e tal, cara, não tinha menor esperança. Menor esperança. Eu já tava falando assim, eu já tô esperando meu Golden vingar esse cara, porque eu não tinha menor. Porra, você meteu essa mesmo, hein? Meti, eu não Quando tinha pegar menor. o Golden State, Meti vocês vão aqui, ver. meti aqui e acho que meti no Twitter também. Velho, não tinha menor esperança de outro encaminhamento pra série. Vieram os 37 anos do Chris Só que o Paul. Luka aprendeu com o Neymar, né? 1% de chance e 99% de fé. É isso. É... Velho, é uma coisa muito grande. É uma coisa muito grande o que o Luka fez. Acho que levar esse time do Dallas, como você disse, né? Jogadores medianos, mas muito bem treinados e sendo posicionados, né? Para ocupar um espaço muito específico da quadra, para fazer funções muito específicas. Cara, o Suns definhou. Não foi nenhum jogo que sinaliza a grandeza do Luka, né? Porque Como não, velho? no Que sentido, isso? não, eu digo assim, não é nenhum jogo em que o Luka vai até o fim, né? Tem um super adversário para superar em toda a jogada e vai, mata uma bola mágica no final e manda um buzzer beater e vai força a prorrogação. Cara, é uma liderança assim, é voo de cruzeiro, né? Assim, Cara, foi um vai. 7-1, velho. Como muita Foi gente lembrou hoje, foi foi um exatinho 7-1. 7-1. Eu tava rindo no fim do jogo, igualzinho eu ri do jogo do Brasil, né? Porque, Quem é o Luka então? O Tony Kroos? Ele tava tweetando cara, muito hoje o Tony Kroos, né? acho que não tem Luca naquela seleção da Alemanha, né? A seleção da Alemanha é cheia de Dinuiri pra baixo, viu? Talvez um Jalen Brunson aí. Cheio de giro, eu acho. E tem o Maxi Kleber, né? Que é autêntico alemão. Porra, tem vários Max Kleber, né? O que mais tem no banco, né? Entrou um pra fazer um gol ainda. Meteu um golaço aquele Max Kleber deles, hein? Aquele atacante. Inclusive depois sumiu, né? Tinha um Luca lá, só que era Podolski, né? Não jogou nenhuma vez. Ele era o Luca das câmeras, né? Excelente na arte de ser fotogênico, né? Meu Deus do céu, imprescindível. E, Guilherme, o jogo em si, ele teve uma cara de jogo 7 para um lado, né? Você falou, né? Jogo 7, o pessoal fala que erra muito e tal. E o Suns seguiu a cartilha, né? Errou pra caramba, mas não é o erro. Até teve depois, tá? Teve aquele erro de quem já não acredita, não faltou entrega pro Suns, né? Isso ficou bem claro. Não é aquele erro de quem tá desligado, aquele erro de cara que pipocou e tal. É o erro de quem não tá conseguindo fazer nada, né? É o erro de quem olha para o lado e, cara, isso aqui a gente não esperava essa, a gente não contava com isso. O Dallas conseguiu minar. O Suns, você pode observar, ele se baseia já há 2 anos disso, né?
no pick and roll central, né? Ali, DeAndre Ayton com Chris Paul ou Devin Booker, que cria um monte de problema para a defesa, porque o Ayton finaliza bem próximo à cesta, o Ayton pode fazer um pop no mid-range, o ataque do Suns é um dos melhores da NBA em conseguir cestas do mid-range também, né? Então é aquela zona que normalmente não é tão bem marcada, porque todo mundo protege a bola de 3 pontos e protege próximo ao aro, e o Suns conseguiu ali fazer o seu melhor, né? Nesses últimos anos, conquistar aquela zona ofensivamente, mas não tem essa zona contra esse Dallas, né? O Dallas tirou essa parte, você não vai ver cesta do Suns desse local que era tão temido pelos adversários, né? Que fez o Pelicans pagar um preço tão alto, que fez os adversários da temporada inteira pagarem esse preço, que fazia com que o Chris Paul fechasse os jogos, o Devin Booker fechasse os jogos com muita maestria. O Suns não teve, não foi hoje, foi na série, né? E hoje ficou mais evidente ainda quando as outras coisas não funcionaram, né? A bola de 3 do Suns não é uma grande arma da equipe, é uma boa arma, mas não é o motivo pelo qual o Suns vence partidas, né? Não está no topo da NBA, mas quando tem esse restante do jogo, né? O jogo agressivo de Chris Paul, Devin Booker e DeAndre Ayton, fluindo, fica um monte de arremesso livre para Crowder, para Cameron Johnson, para Michael Bridges, né? Chegar atacando no closeout, ele vai te punir também, só que o Dallas não deu essas bolas, né? O que o Dallas deu hoje? Vai lá, resolve aí, Crowder, tu não é o bichão? Inclusive, Guilherme, eu assisti o jogo eu coloquei a camisa para ver, foi a do Salsa Lessons, né, com o Mr. J, porque eu tava achando, poxa, o Suns vai precisar muito do Jay Crowder aqui, né? O Dallas tá tirando tudo do Devin Booker, Chris Paul, não sei o que tá acontecendo com ele, mas não tá sendo o Chris Paul, então vai estar o Jay Crowder livre o tempo todo. E mais uma vez estava o Jay Crowder livre o tempo todo, cometeu turnover, porque não é a dele, errou um monte de arremesso, porque não é para ele estar decidindo o tempo todo. Cara, de um lado era o Luka escolhendo o arremesso que ele ia dar, ou para quem ele ia passar a bola, e funcionando. Do outro, rodava até alguém achar alguém livre, era o Jay Crowder, que não estava doido para não fazer nada, mas tinha que fazer, né? Então, é uma diferença muito grande, né? E essa diferença foi quando começou a pipocar na internet, né, cara? Como é que o Suns deixa passar um talento como esse, né? Porque era o cara que estava acabando com o jogo, controlando o jogo, sendo o maestro do jogo, e o Suns escolheu um jogador que, se ele não for municiado de uma maneira que poucos armadores são capazes de municiar, e no playoff dá para tirar isso, né? Como o Dallas provou, ele vai ficar com 3 pontos no intervalo, né? 3 pontos, 3 faltas, até metade do jogo. Então, o que o Suns tinha de vantagem contra o Dallas nos 2 primeiros jogos era esse jogo fluindo de DeAndre Ayton, Chris Paul, Devin Booker. A partir do momento que a série vai para Dallas, ganha outros contornos completamente diferentes, ganha outra cara. O Dallas acha a melhor maneira de parar o Suns consegue se reinventar, vai trocando algumas coisas, vai trocando algumas peças aqui e ali, mas jogo 7 todo mundo já exauriu tudo que tinha para exaurir, e o Dallas vinha numa recente melhora, né? Tava dominando o Suns nos jogos mais recentes, tinha vencido 3 de 4, e assim, o sexto foi já uma reflexão bem grande, assim, né? Que me deixou bem preocupado pro jogo 7. Eu imaginava que a melhor chance do Suns era ganhar o jogo 6, o jogo 7, quando você tem do outro lado o melhor jogador, é sempre mais complicado, né? E o Luka era esse melhor jogador e foi o melhor jogador da série disparado, um jogo ou outro que não, mas dominou de maneira que não deveria ser impune, viu, Guilherme? Deveria até ser um pouco de cringe dominar da maneira que ele dominou. É um jogo tão relevante para a NBA, né? Você fazer desse jogo uma chacota, porra, tem que ser punido isso aí, hein? Agora, né, Popó? mais necessários, viu? Muito necessários. Agora, o time do Dallas segue adiante com força de quem bateu o melhor time da temporada, que encontrou respostas, mas você não consegue olhar para esse time, ver os adversários que tem ainda, ver a força do elenco do Dallas, que é bem clara,
mas ao mesmo tempo é clara para os dois lados, né? Você sabe que não tem tanta coisa ali. Não dá para sair assim como foi o sentimento depois desse jogo 7 do Celtics, né? Poxa, difícil parar esse time, né? O do Dallas, ele fica muito, cara, difícil parar esse cara, né? O Luka Doncic é realmente um jogador que vai mudar a história da NBA, né? Já tem mudado, já tem deixado a sua marca, mas a tendência é que coisas ainda maiores aconteçam. Tive a oportunidade de estar retweetando Me Apaixonei pela Pique Errada hoje, uma grande canção, né? Me apaixonei, não, né? Gastei minha pique com a pessoa errada. Eu gastei minha pique com a pessoa errada. Uma grande interpretação de Felipe Hitmaker, né? Uma grande letra, em grande parte sua. E, cara, eu vi cenas daquela propagandinha, né? Do Luka antes de entrar na NBA. Ele prometeu MVP pro ano 4 e título pro ano 5. Será que ele trocou, Guilherme? Será que ele, na verdade, estava confuso? Porque é difícil você projetar 5 anos para frente, né? Quando você vai... O que você enxerga em 5 anos? E ele estava na idade disso, né? De participar daquelas entrevistas de emprego. E ele foi matando tudo, macetando. O primeiro erro dele foi MVP do ano 4, mas ele prometeu o título para o ano 5 e já tem muita gente questionando aí se, na verdade, não era apenas uma pequena confusão, né? Um pequeno spoiler do que estava vindo. Esse time do Dallas, ele assusta porque ele não... Cara, ele assusta porque ninguém viu isso acontecendo, né? Não é como o do Celtics, que tem essa melhora clara na segunda metade da temporada, né? Até um pouco antes disso. E a melhor defesa e o melhor ataque do campeonato em números, a olho nu, etc. O Dallas, ele trocou, foi vencendo, o pessoal tá mais feliz da troca, aí vence jogos, né? Aí continua vencendo, mas os números não mostram, né? O ataque não funciona tão bem, e foram poucos jogos explosivos do ataque do Dallas mesmo nessa série contra o Phoenix Suns. Mas, cara, como é que você acha um time tão capaz de defender, um elenco tão capaz de defender e essas mesmas peças tão capazes de atacar da maneira que foi nessa série, né? E não era um time, mas é porque o Suns ou como era o Jazz, né? Porque o Jazz tem esse erro claro e todo ano cai nele, né? Então todo ano, né, ficou parecendo assim, poxa, mais um vacilo do Jazz, né? Agora eles eliminam o Suns dessa maneira que foi, né? Com essa imposição dos dois lados da quadra, o ataque fazendo o que quer, controlando o ritmo do jogo do jeitinho que quer, né? O pace do Dallas parece que às vezes eles furam a bola, Guilherme. Passam 20 segundos com a bola furada ali, não acontece nada e de repente um arremesso livre, né? É impressionante realmente o controle do ritmo do jogo que o Luka dá para esse time e que outros emulam também em determinados momentos. E defensivamente, essa mesma galera que tá lá, mete todas essas bolas de 3 pontos, que fazem exatamente o que o time precisa, né? Exatamente o que o Luka precisa e, consequentemente, o que o time precisa. Esses mesmos caras são capazes de sufocar um ataque com tantas peças assim. Vai cair muito na conta do Chris Paul, porque, dito tudo isso, elogiado tudo que foi elogiado sobre o Dallas, foi muito a série do Chris Paul, né? Foi muito, muito estranha a série do Chris Paul, o quanto ele ficou pouco envolvido nos últimos jogos, se deixou dominar pela defesa, não sei, a olho nu é o que parece, né? E tipo, não tô conseguindo criar as vantagens, então é melhor que outros tentem. Mas a gente já viu o Chris Paul cair de todas as maneiras possíveis nos playoffs, Guilherme. Essa eu acho que eu não tinha visto. Esse jeito meio James Harden, assim, que James Harden cair, né? De não tentar. Né? Eu não tinha visto ainda. Talvez apareçam notícias aí, depois que esse podcast já estiver no ar, sobre contusão, sobre sei lá o quê. Mas foi muito, muito esquisito o jeito que o Chris Paul termina a temporada. A meu ver, mérito do Dallas, viu? Não estou dizendo aqui, o Chris Paul estava machucado, o Dallas ganhou. A meu ver, eu vi o Chris Paul definhando ao longo da série, né? O Dallas puniu muito o Chris Paul defensivamente, Jalen Brunson e Luka o tempo todo atacando ele num contra um. O Suns não conseguiu, diferente do Dallas, né? Não conseguiu resguardar o Chris Paul. Estava o tempo todo envolvido nesse tipo de situação. E, enfim, ofensivamente talvez já não tivesse perna para
Fez 37 também, né? Depois dos 37. Tem que sair vídeo, viu, Guilherme? Dessa festa, dessa comemoração dele de 37 anos, porque depois do que virou essa data, meu Deus do céu, outro jogador. Então, grande vitória do Dallas, segue adiante. Melancólica despedida do Phoenix Suns. Não é caso de boa paz, nem nada sobre isso mesmo, não, viu, Guilherme? O time é muito bom, o elenco é bem forte, o ideal é que todo mundo volte. Mas é isso. Você deixou o Luka escapar e agora vai ter que lidar com o Luka anunciando também, né? E caiu na mesma conferência, né? Se fosse o Hawks ainda, Lucas, que não tivesse Não é guardado a que pique, né? ele pensou, poxa, eu vou aqui no Aiton, o Kings eu sei que vai pebar, e aí o Hawks leva o Luka pra lá, beleza, né? Tô tranquilo, tô safe. E aí foi o move, Refutado, né? Foi o refutado. Foi o move, né? Que o Dallas fez muito, muito inteligente, né? De ter colocado uma escolha do ano seguinte e foda-se, né? Tipo, vou pra cima. Tem que falar palavrão, viu, Lucas? Que é madrugada Vai de Sunday falar. hoje. Cocô, viu, Guilherme, essa derrota do Suns. E foda-se, né? Vou botar essa pique aqui e que eles achem um All-Star aqui que ainda vale o Luka, né? Porque é isso, cara. É um jogador que faz isso aí hoje, né? E não é que faz isso hoje, né, Lucas? É que é um cara que você consegue construir um time ao seu redor em que ele bota o time na final de conferências, um time que o segundo melhor jogador é o Jalen Brunson. Isso é muito grande, velho. Isso é muito grande. Claro que tem a ver com o sistema, etc., mas você precisa de um cara que lidere, né? Você precisa do cara que começa o ataque, o cara que finaliza nas bolas decisivas, o cara que. Guilherme, uma coisa que me marcou muito desse período, né, da chegada do Luka, primeiro ano dele e tal. Nessa época o LeBron estava no Lakers e ainda não tinha chegado o All-Star do Lakers, né? Ele ainda era aquele ano que tava o Lonzo Ball, o Brandon Ingram e tal. Tava até bem o time, né? Tava jogando e tava ganhando. E aí perguntam para ele, para o LeBron, se é verdade que ele queria jogar com o Anthony Davis, ou era com o Kawhi, não lembro bem. A gente até usa esse trecho numa outra paródia do Café Belgrado, né? Também interpretado pelo Hitmaker, que era do Se Não Eu... Não, peraí, como é? É do Lonzo, né? É Do do arremesso do Kawhi. Lonzo. É do Kawhi. É quem que vai jogar? Quem que vai ser a estrela, né? É que o Lonzo pergunta, né? Se não eu quem vai fazer o LeBron feliz, Kawhi. E aí, um trecho de uma entrevista do LeBron é ele dizendo: me pergunta se eu quero jogar com Anthony Davis, me pergunta se eu quero jogar com o Kawhi, me pergunta se eu quero jogar com o Luka Doncic. E o Luka Doncic estava entrando na NBA, né? Ele ainda fala assim, Luka Doncic. Eu lembro, Doncic. Ele não sabia falar o nome, mas já sabia o que era Luka Doncic, né? Já sabia o tamanho que esse cara ia ficar, né? E isso me pegou muito, porque, cara, é o LeBron e não precisa estar dando essa moral para rookie, né? Mas ele sabia que o menino era diferente, diferenciado, né? E é como o Guilherme estava falando agora. Não é que ele vai fazer isso num jogo específico, né? Você monta o time, e nem precisa ser isso tudo, né? Como a gente está vendo. E tá aí, é isso. Te bota para mimir, né? A mimir, a refletir. É impressionante. Nem o Jader Carvalho salvou o Suns hoje, né, Guilherme? Jader Rocha, né? Jader Carvalho, Rocha. acho que você inventou. Tá inventando já. Nem o Jader Rocha salvou, porque o Suns tinha vencido, né, no Sport TV e refletido na ESPN. Até o Rômulo falou isso durante o jogo do Boston, que tinha perdido todas na ESPN. E nem o Sport TV hoje foi capaz de salvar o Phoenix Suns, viu? A fúria de Luka Doncic. Cara, vai ser uma série muito legal com o Golden State. A gente vai fazer bastante conteúdo aí a esse respeito, mas... União de novo, né, Guilherme? Estamos unidos na paz. Você volta agora pro nosso bonde? Porra, jamais sair, né? Porra. Foi duro, viu, torcer contra o Suns, porque é um time que eu tenho muita simpatia aí. Mas... Foi mais duro torcer contra o Luka, velho, tenho certeza. Eu gostei bastante de torcer contra o Devin Booker. Você vê aí bastante antipatia por ele ao longo dessa série. Cara, o Luka metia as bolas e ria, e eu tentava ficar com raiva dele rindo, velho, era foda, porque eu queria rir junto também, sabe, mas não conseguia. Caraca. Eu ficava nessa dualidade. E o Aiton virou mesmo um apelido novo aí que você tá trazendo pra ele? É o gigante gentil, né? Tem que ser o gigante gentil de Andre Ayton, o homem que não dá uma enterrada. O cara pode estar na liberdade que for, Guilherme. O negócio dele é soltar a bolinha ali com toda a delicadeza dentro da cesta. Ele toma a enterrada que ele deu, ele tomou uma falta. Ele tomou uma falta porque ele encarou o Luka.
E o Gigante Gentil, Guilherme, ele toma os tapinhas no braço e tudo bem, né? Ele dá uma olhadinha pro juiz assim, faz assim, ó. Pra quem tá na live tá vendo. E pronto, segue, né? E é isso, reflete, né? Tem refletido bastante. Espero muito crescimento do Gigante Gentil. Não acho um jogador ruim, né? Longe disso. DeAndre Ayton é um big moderno, que eu acho que eventualmente ele vai trazer a bola de 3 dele pro Arsenal. Ele tem esse range, tem esse chute, tem esse touch. Bota a bola com delicadeza, né? Muita gentileza com a bola, se entende muito bem com ela. Então, assim, é um bom jogador em muitos outros drafts. Seria uma escolha boa, sólida, de número 1, mas desde o momento que, antes dele ser draftado, você olhava e falava, você vai montar o time ao redor do DeAndre Ayton? Porque o grande trunfo do DeAndre Ayton, para escolher o DeAndre Ayton, era a ideia de que não, ele Devin Booker, Shaq e Kobe, né? Que doideira, né? Faltou o Shaq combinar com o Ayton, né? Porque o Kobe até combina com o Devin Booker, né, Guilherme? Ele vai lá e fala, seja lendário e tal. Isso. Mas o Shaq nunca meteu essa pro DeAndre Ayton, né? Pro Gigante Gentil. Ele tá brigando muito com o Gobert aí nas redes sociais, o Shaq. Essa é a pegada dele hoje. Então, assim, o Ayton não era, desde mesmo o Suns draftando, não era o jogador que o Suns estava pensando, não, vamos construir aqui ao redor do DeAndre Ayton, né? Não, essa dupla dele com o Devin Booker pode dar boa. Enquanto o Lucas já vinha mostrando o que era, já tinha mostrado, né, há muito tempo. E estava bem claro, né, o tamanho que ele poderia chegar. E é isso. Vai ficar, coitado, né? Vai ficar sempre marcado com esse estigma. E não é uma doideira imaginar, viu, Guilherme, que ele não joga a próxima temporada pelo Finals. Tem isso ainda, né? Vamos ver para onde isso vai. Mas aí temos muito podcast para gravar a esse respeito. Hoje era o dia de dizer adeus aí ao Phoenix Suns. Final estranho, né? Final estranho. Mas enfim. Luka Magic. Luka Special, né? O que aconteceu hoje? Luka Special. Essa aí, o Devinho. Essa aí, o Devinho, ele foi fan service essa sequência, né, cara? Ele mete aquela risadinha, Luka Special. O Luka sai falando, todo mundo é durão quando tá ganhando a série. E vira, né, cara? E final dá um abraço. Mas imagina se ele não manda essa, né? O que ia acontecer? Ia refletir, igual refletiu. Isso. Mas ele nunca ia ter esse momento, né? Não ia ter comemorado. Não, e outra, né? Não garantiria lugar aí na história do Luka, né? Vamos falar dele agora na história do Luka. O Last Dance do Luka, quando fizer, vai ter assim 1000 vezes. O nosso Last Dance já vai ter. Vinheta, velho. Não vai ter na vinheta ele falando Luka Special. O Luka Special vai ser o nome do próximo episódio, Guilherme, do Next Dance. Posso botar esse já, é Luka Special. Não, tem que ser do Next Dance, tem que ficar pra sempre. Pode ser dos dois, né? Pode ser dos dois, pô. Não tem problema. É isso. Tem destaque final, Lucas? Não. Então é isso. Forte abraço. Espalhe por aí que você ouve o Café Belgrado. E obrigado aí a todo mundo que tem ajudado a gente. Valeu. Forte abraço. Apoia o Belgradão. Especialmente depois dessa pancada aí que o Lucas sofreu. Ele precisa muito de que chegue agora um apoio. Agora, você que tá aí. Você quer dar um abraço no Lucas? orelo.cc/Café Belgrado. E manda uma DM dizendo apoiei porque eu queria dar um abraço no Lucas. Eu vou ficar com metade, tá? Mas tudo bem. Forte abraço.